Fala pessoal, tudo bom? Pedro aqui para mais uma aula nossa. E hoje a nossa aula é sobre polinômios, como vocês estão vendo aí. Mas antes, vamos lá para os nossos avisinhos semanais, né? Lembrando que essa semana, na terça e na quinta, tem a monitoria de dúvidas, né? De dúvidas da parte teórica. E sábado tem a monitoria de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver quais são os objetivos da nossa aula, tá? Então, ó, hoje na aula a gente quer saber o que são polinômios e como que a gente vai fazer as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão deles, tá? Então vamos lá. O que é um polinômio? Polinômio é uma expressão formada pela soma ou subtração de monômios não semelhantes. Então vamos lá. Primeiro, é uma expressão formada pela soma ou subtração, tá? Então isso é importante, essa parte é muito importante. Para ser um polinômio, só pode ter soma e subtração, tá? De monômios não semelhantes. Primeiro, o que são monômios? Monômios são isso aqui, ó. 4x é um monômio, 2y é outro monômio, 5z é um outro monômio e existem infinitos monômios, tá? E o que representa um monômio? Monômio é a união de um coeficiente, ou seja, de um número que estará multiplicando uma parte literal. E essa parte literal é o quê? É uma letra que estará representando uma incógnita, que não tem um valor preciso. Então, 4x, ou seja, 4 que multiplica x, é um monômio. 2 que multiplica y é outro monômio. E a gente fala isso somente com 4x, 2y, tá bom? Não semelhantes. E como que dois monômios vão ser semelhantes? Quando as suas partes literais forem iguais. Ou seja, 4x é diferente de 2y, é não semelhante de 2y, porque as partes literais são diferentes. Ou seja, x é diferente de y. Mas se eu tivesse 4x mais 2x, eles seriam semelhantes e eu poderia somente somar eles e não seriam polinômios, seriam somente um monômio. Bom, então vamos lá. Mas por que eu não posso ter 4x vezes 3y sendo um polinômio? Porque nesse caso a gente vai ter uma multiplicação composta que a gente sabe resolver, a gente sabe simplificar ela. Por quê? 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Tá vendo que a gente reduziu 4x vezes 3y para 12xy. E se a gente colocar, vamos supor que x seja igual a 1 e y seja igual a 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1 vezes 1 também é 12. E para qualquer outro valor que você aplicar para x e y, essa afirmação será verdadeira. Então a gente pode realizar essa multiplicação, que ela também vai ser verdadeira. Então sempre que a gente tiver multiplicação de monômios, também vai ser um monômio, tá? Agora vamos lá para soma de polinômios, tá? Vamos lá. Para somar polinômios, devemos simplesmente somar os termos semelhantes, ou seja, somar aqueles que tiverem mesma parte literal. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses para diferenciar o que vai ser cada polinômio. Então, o primeiro polinômio é 4x mais 3, 4x ao cubo, mais 3y ao quadrado, mais 2x, mais 10, somado ao polinômio 6x ao cubo, aqui veio sem o x, pessoal, desculpa, 6x ao cubo, mais 8y ao quadrado, menos 1x, menos 5. Aí, então, a gente vai identificar aqui primeiro quais são os que têm mesma parte literal, ou seja, quais serão semelhantes. Então, ó, a parte literal é a parte que vem a incógnita, então, esse primeiro tem parte literal de x ao cubo. Vamos procurar quem mais tem x ao cubo, que é aqui, ó, 6x ao cubo, tá bom? Então, eu identifiquei os dois como tendo a mesma parte literal. Agora, o segundo tem 3y ao quadrado. Vamos identificar quem mais tem. Aqui, ó, 8y ao quadrado. Ele também tem parte literal semelhante, tá? Então, eu identifiquei eles. Agora, 2x e aqui menos 1x. Também tem parte literal igual. E esses dois são termos isolados, ou seja, eles não têm parte literal. Então, a gente trabalha com eles como se fosse uma soma comum. E agora a gente soma os termos semelhantes. Então, 4x ao cubo mais 6x ao cubo, 10x ao cubo. 3y ao quadrado mais 8y ao quadrado dá 11y ao quadrado. 2x menos x dá x ao quadrado, dá x.
10 menos 5, 5, tá bom? Então é assim que a gente realiza a soma de polinômios, tá? Então vamos lá. Agora vamos ver a subtração de polinômios, tá? Então vamos lá. Para subtrair polinômios, fazemos de maneira semelhante a como foi feito na soma, mas nos atentando às mudanças de sinais necessárias. Porque lembra daquela nossa aula de estudo de sinais, que quando a gente tiver um menos aqui antes do parênteses, tudo que tiver dentro do parênteses tem que mudar de sinal? Por isso que é importante a gente colocar o parênteses, para a gente lembrar que tem que trocar o sinal. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 3 menos o polinômio 2x ao cubo menos 4x mais 2x menos 5, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar os sinais de tudo que está aqui no segundo polinômio. Então, o que era 2x ao cubo virou menos 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado virou 4x ao quadrado, 2x virou menos 2x e menos 5 virou 5. Agora, a gente faz como se fosse na soma. A gente identifica os elementos que têm mesma parte literal, ou seja, eles são semelhantes, e faz as operações com eles. Então, a gente tem aqui, ó, 4x ao cubo. Quem tem mesma parte literal que ele é só o menos 2x ao cubo. Então, a gente identificou eles como semelhantes. Agora o segundo termo aqui, ó, menos 3x ao quadrado. Vamos identificar quem tem parte semelhante igual a ele, 4x ao quadrado. Então a gente identificou eles como semelhantes. Agora, 5x, quem é parte semelhante com ele é 2x. 3 e 5 são termos independentes. Agora a gente faz as operações envolvendo somente os semelhantes. Então 4x ao cubo menos 2x ao cubo, a gente fica com 2x ao cubo. 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado fica 1x ao quadrado. 5x menos 2x fica 3x. E 3 mais 5, 8, tá bom? Então é assim que a gente subtrai polinômios. Então vamos lá. Agora a gente vai para a multiplicação de polinômios. Para multiplicar polinômios, devemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, de modo que todos os termos do segundo polinômio sejam multiplicados por todos os termos do primeiro polinômio, sempre deixando na forma mais reduzida possível. Então, ó, lembrando como que é a fórmula distributiva. Quando a gente tem multiplicação com parênteses, né, quando a gente tem multiplicando mais de um termo, a gente faz primeiro termo vezes primeiro termo vezes segundo termo vezes primeiro termo, segundo termo vezes segundo termo, tá bom? Ou seja, o primeiro termo do primeiro polinômio vezes o primeiro termo do segundo polinômio mais o primeiro termo do primeiro polinômio vezes o segundo termo do segundo polinômio mais o segundo termo do primeiro polinômio vezes o primeiro termo do segundo polinômio, mais o segundo termo do primeiro polinômio vezes o segundo termo do segundo polinômio. Bom, então vamos ver nesse exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x vezes 2x ao quadrado mais 4. Então a gente tem primeiro x ao quadrado vezes 2x. Então a gente vai ter parte literal vezes parte literal, 2 vezes 1, 2. E como que a gente faz x ao quadrado vezes x? Quando as bases são iguais, a gente soma os expoentes. Então, 2x vezes x ao quadrado fica 2x ao cubo. Agora, o primeiro vezes o segundo, então x ao quadrado vezes 4. A gente tem 4x ao quadrado. Agora, a gente vai para o segundo termo do primeiro polinômio. Então, a gente tem 5x vezes 2x. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. Agora, segundo termo vezes segundo termo. Então, 5x vezes 4. Então, 5 vezes 4, 20. X vezes nada, x, tá bom? X vezes 1, aliás, né? X. Então, a gente repete aqui, ó. Quando a gente tem 5x vezes 4, é como se a gente multiplica. A gente só tem multiplicação na parte
do coeficiente. A gente não tem multiplicação na parte literal, então a gente só repete a parte literal, tá bom? Fala pessoal, então, para essa parte da divisão, eu resolvi trazer para esse outro aplicativo para tentar fazer a explicação de um jeito diferente, porque no PowerPoint eu não estava gostando do jeito que estava ficando, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz para dividir x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x mais 10 por x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente coloca eles naquela forma de divisão tradicional que a gente conhece, tá? Que é o divisor, o dividendo, o divisor, aí que vai ficar o quociente e no final fica o resto, tá? Então vamos lá. Primeiro, quais são os elementos chaves aqui, ó? A gente tem x ao quadrado, por quê? Porque ele é o de maior expoente, tá? E, aliás, x ao cubo aqui e x ao quadrado aqui. Então é eles que a gente vai buscar como referência. Então a gente tem x ao cubo e x ao quadrado. Mas como que a gente faz para x ao quadrado virar x ao cubo? A gente faz o seguinte, a gente tem que multiplicar x ao quadrado por x para ele virar x ao cubo. Então, o primeiro elemento aqui, ó, vamos lá. O primeiro elemento aqui vai ser x, tá? Por quê? Porque se a gente multiplicar x por x ao quadrado, a gente vai ter x ao cubo, ou seja, x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então a gente tem aqui, vamos colocar aqui um texto. Vou adicionar aqui um texto. Então x vezes x ao quadrado fica x ao cubo. Só que aqui o nosso divisor, ele não é só x ao quadrado, ele tem mais coisa, então a gente também tem que multiplicar por esse resto aqui de equação. Então x, x vezes menos 2x, a gente vai ter menos 2x ao quadrado. E x vezes 5, a gente vai ter 5x. E agora, o que a gente faz aqui? A gente tem que subtrair dessa equação de cima, desse polinômio de cima, ou esse polinômio de baixo. Então, a gente subtrai, tá? E se a gente fizer essa subtração, a gente vai chegar nessa resposta aqui, ó. Essa é a resposta, tá? Que é o que? Vamos aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo, 0. X ao quadrado, 6x ao quadrado, menos menos, então menos com menos mais, então 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado, fica menos 4x ao quadrado, 3x menos 5x vai dar menos, opa, aqui é 2, menos 2x, tá? Então esse zero aqui, a gente pode cortar ele, por quê? Porque ele não faz diferença pra gente. Então a gente tem menos 4x ao quadrado, menos 10x, e tem o 10 aqui de cima, né? Então a gente faz com o 10 aqui, ó, mais 10. E agora a gente faz essa divisão aqui, ó. Pelo que a gente precisa multiplicar x ao quadrado para ele virar menos 4x? Não é menos 4? Então, menos 4 vezes x ao quadrado, a gente vai ter menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2x, a gente vai ter menos com menos mais, então mais 8x, tá? E menos 4 vezes 5, a gente vai ter menos 20. Bom? E agora, a gente tem aqui, ó,
menos 4. Vamos adicionar um texto aqui. Tem aqui, ó, menos 4 com menos... Só que é uma subtração, lembrando, né? Que é uma subtração. Então, a gente vai ter que mudar o sinal da linha de baixo. Então, menos 4x com menos 4, menos com menos, mais. Então, menos 4x com mais 4x, 0. Menos 2x com menos 8x, menos com menos, mais. Então, vai ser, aliás, menos 2x com menos 8x dá menos 10x. E 10 menos menos 20 dá 30. Certo? Então, a gente chegou que essa divisão, ou seja, a divisão de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 por x ao quadrado menos 2x mais 5 é x menos 4 com o resto menos 10x mais 30. Vamos escrever isso de outro jeito, ó. Então, a gente tem aqui, ó, vamos escrever isso em forma de sentença, né? Então, a gente tem x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 dividido por x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a x menos 4, x menos 4 com o resto de menos 10x mais 30. Por que o resto é esse? Porque não existe nada que a gente multiplique por x ao quadrado que vai fazer virar menos 10x, tá bom? Então, pessoal, aqui agora vamos para mais esse exemplo aqui, ó. Então, a gente tem x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x menos 1, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz? A gente, primeiro, identifica se o grau do dividendo é maior que o grau do divisor. Nesse caso é, porque aqui é terceiro grau e aqui é primeiro grau. E já identifica, porque o grau do quociente é grau do dividendo menos grau do divisor. Então, é terceiro grau menos primeiro grau. Então, aqui vai ser do segundo grau. Então, vamos lá, para o passo a passozinho. O primeiro daqui dividido pelo primeiro daqui. Então, x ao cubo dividido por x. Ou seja, qual número eu preciso multiplicar por x para ele virar x ao cubo? Não é x ao quadrado? Porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Então, aqui é x ao quadrado. Então, vamos para cá. Ó. Aqui, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Só lembrando que isso é uma divisão, é uma subtração, aliás. Então, a gente tem x ao cubo menos x ao cubo menos x ao cubo, 0. Menos 3x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos com menos mais, então é menos 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Então aqui é menos 2x ao quadrado. O que a gente faz agora? A gente desce o próximo termo, que nesse caso é mais 3x. E a gente pode cortar esse zero aqui, que ele não está nos adiantando em nada. Então a gente tirou ele. E agora a gente faz menos 2x ao quadrado por x. Aqui, o coeficiente dele é 1, né? O número que está multiplicando x aqui é 1. Então, 1 para virar menos 2 é menos 2. Então, a gente tem aqui, que aqui vai ser menos 2. E x para virar x ao quadrado é x. Então, é menos 2x. Então, menos 2x vezes x ao quadrado vai ser menos 2x ao quadrado.
menos 2x vezes menos 1, a gente tem mais 2x, tá bom? Lembrando novamente que isso aqui é uma subtração. Então, a gente realiza a subtração. Aqui faltou um 2, né? Então, vamos lá. A gente realiza a subtração. Menos 2x ao quadrado, menos, por menos aqui fica mais. Então, menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 0. 3x menos 2x, aqui é x, então é mais x. Descendo o próximo termo, menos 1. A gente pode cortar esse 0. Então, a gente tem x menos 1. Então, aqui, a gente só precisa multiplicar por 1. Porque x menos 1 já é x menos 1. Então, quando a gente fizer a subtração, eles vão se anular. Então, vamos fazer aqui a nossa subtração, né? 1 vezes x, x. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, quando a gente realizar a subtração, né, aqui, a gente vai encontrar aqui o resto, nesse caso, vai ser 0. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que nesse caso, x, vamos colocar aqui o parênteses, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 dividido por x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, com o resto 0. Ou seja, é uma divisão exata. Ou seja, x menos 1 é divisor de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Bom, pessoal? Então, espero que tenha dado para entender. Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã e quinta-feira, amanhã, considerando que vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira, ou seja, terça-feira e quinta-feira, tem plantões de dúvidas. Qualquer coisa vocês podem chamar a gente e lembrem de fazer os exercícios.